gente! Aqui é o podcast da Gil. Eu sou uma arquiteta especializada em quartinhos infantis e aqui a gente conversa diversos assuntos sem deixar de lado a magia do nosso quarto de criança. Então, estamos entrando no nosso terceiro episódio com essa maravilhosa que eu tô assim, ó. Meu Deus! Eu tô muito feliz de receber essa mulher que me inspirou em todos os momentos aí da minha parte online, enfim, que ela, a Gabriela Bessa, essa maravilhosa que tá aqui. Tô muito feliz de receber você. Ela que é formada em moda, é influencer. Ela é fundadora do estúdio Gabriela Bess e agora está iniciando essa nova etapa do estúdio. Então, seja muito bem-vinda, vamos falar sobre esse assunto dessa nova etapa. Obrigada, Gil. Estou muito feliz de estar aqui. E só para dizer também que tu me inspira super. Eu sou muito fã do teu trabalho. Eu estou muito feliz de estar aqui. Ai, muito obrigada. Estou muito feliz. Vamos começar, então. Bora. Então, Gabi, nos conta aqui como é que está sendo essa nova etapa do estúdio, porque a gente sabe que tu teve toda essa parte de trabalho no estúdio yoga e agora a gente está fazendo uma nova etapa, né, que é de treinos com yoga. Conta pra gente como é que foi essa criação. Bom, a gente começou com yoga, que foi uma prática que transformou a minha vida, né? Para mim foi uma coisa que me mostrou muito do que eu sentia, abriu caminhos tanto no meu físico, no meu mental, no espírito, mas depois de um tempo eu comecei a perceber que a minha vida ela tinha muito além só da prática, né? Eu já venho de treino, de corrida, de alimentação saudável e o yoga foi como se fosse um despertar para mim e ele me fez tão bem, eu achei aquela prática tão mágica, mágica é a palavra, que eu queria compartilhar com o mundo. E aí eu virei professora, eu criei o Gabriela Bess Yoga, a gente está 2 anos já fazendo. Só que tudo na vida está em constante movimento, em mudança, e cada vez mais eu estava sentindo de trazer essas outras partes, né? Que é o treino, é a alimentação, porque estilo de vida é o que faz a gente ser saudável, né? E cada um tem o seu. Algumas pessoas gostam de treinar, outras de dançar, outras elas gostam de praticar. Então eu quero criar ali um espaço que tenha todas as ferramentas que tu precisa, né? Seja 5 minutinhos, hoje eu só vou meditar, hoje eu só vou fazer um treino, mas é aquilo que está na tua rotina e é essa transição que a gente está fazendo então, deixando de ser apenas uma plataforma de yoga, que já era maravilhosa, mas para ser como se fosse um destino completo de bem-estar. Ai, que bacana. Nossa, e agora só para explicar para vocês. A gente está fazendo essa gravação agora em setembro, antes de colocar no ar, né, essa nova etapa ali do treino. E aí o lançamento aqui do Cash vai ser em outubro, então já vai ter lançado. Mas estamos muito felizes já de bater esse papo de como está sendo essa criação, né? Mas conta mais pra gente. Quero entender um pouco como é que vai ser esse passo a passo para as pessoas ali dentro. Para quem tá ali dentro, pra quem né? Tá. É. Então, hoje a gente já libera uma aula por semana de yoga, né? Tem mais de, acho que 80 e pouco aulas na plataforma de várias categorias, né? Porque a ideia é que tu tenha aquela ferramenta para o teu dia. Então, nós mulheres, a gente tem dia que tem energia, outros não muito. Então, se eu tô com energia naquele momento, eu posso fazer um power flow, uma prática mais intensa, ou se eu quero só uma coisinha tranquila, eu vou no slow, né? Eu vou adaptando aquela prática. Aí a gente vai adicionar, então, agora treinos. Vai ter treino para o corpo todo, vai ter para glúteos, vai ter para superiores. E bem aqueles treininhos de 15, 20, estourando 30 minutinhos, sabe? Para tu ter ali o teu momento e não ficar, ai, será? Não, são só 15 minutos. Porque eu faço isso, eu penso, não, 15 minutos. E aí vai ter que começar a ter treino, alimentação, e ao longo do tempo a gente vai trazendo também outras aulas, como dança, que é uma coisa que me faz muito bem também. A gente está pensando, já vou dar um spoiler, né? De trazer um pouquinho também no final do ano de astrologia, para a galera entender um pouco mais dos seus ciclos, alinhado com as estrelas. Então, a ideia é que toda semana a pessoa tenha acesso às ferramentas de bem-estar e possa cuidar da coisa mais importante, que é
é a gente mesma, né, Gil? Ai, Gabi, sensacional. Não, assim, ó, eu até tava numa conversa na semana passada com a Gabi, que como a gente tem essa dificuldade, assim, quem tá de fora, né, de estar fazendo. Eu, por exemplo, sou arquiteta, vou dar o meu exemplo, né, como outras pessoas, que eu não tenho esse conhecimento tão a fundo, né, da parte de treino, alimentação. Eu faço meus treinos, faço a yoga ali da Gabi, só que eu não sei muito bem, assim, eu tenho essa dificuldade da parte de alimentação, de Uhum. fazer essa junção. E eu achei muito bacana, assim, ela trazer isso pra gente, né, nessa plataforma. E agora que tu falou da astrologia, maravilhoso, né? Porque eu sou apaixonada, inclusive, já vou dar um spoiler, né? Que o próximo episódio vai ser, Catálogo. vai ser maravilhoso. Ah, ela é maravilhosa, né? Ela é. Mas, enfim, e isso é muito bacana, assim, a gente trazer, porque tem, tu, Gabi, tu tem várias facetas, né? Isso que é legal, tu não é só yoga, que é uma coisa que a gente tava conversando. Tu tem a parte da yoga, treino, também gosto muito de falar essa parte de bem-estar. E tudo que tu É um aplica conjunto, em ti, né? tudo que tu aplica em ti, tu quer passar para as pessoas. É isso. Isso que é o mais legal, assim. E também, como tu falou, né? Eu tô inspirando a Gabi em algumas coisas, mas a Gabi inspira muitas pessoas, inclusive a mim. E fico muito feliz que tu tá aí nesse segmento todo. Mas então vamos lá. Sobre eu queria ver contigo assim, da plataforma, tu pensa em fazer algo com relação a desafios diários, que eu acho que também é uma coisa que motiva as pessoas, né? O que tu acha? A gente está planejando, uma coisa que eu vejo que é bastante desafiador nas pessoas é isso, né? É entender o que funciona para mim, é entender como que, tem yoga, tem treino, como que eu alinho essa questão. Então, todo domingo eu já mando, né, uma rotina para as minhas alunas ali com as práticas de yoga, mas agora a gente vai começar a mandar alinhado com os treinos. Então, se você quer treinar e praticar, a gente vai fazer a rotininha bem certo, né? Porque, num dia eu treinei perna, então eu não vou fazer talvez um power flow. Vou fazer um flex ou uma meditação para ter realmente um treininho ali, uma rotina que funcione para ti. Né? Claro que é uma sugestão que a gente pode adaptar e também vão ter desafios, né? Então, às vezes a gente vai lançar nesse mês de outubro agora, vai ser um desafio justamente para tu juntar o treino e a prática de yoga, né? Porque o treino ele dá uma sensação, a prática ela dá outra, só que na rotina corrida, né, Gil, às vezes a gente não consegue fazer tudo. Como é que eu vou alinhar isso e tal? Então a gente traz ali as rotinas, os desafios, tudo para que facilite a tua vida e que tu sozinha consiga entender o que funciona, né, na alimentação. Então a gente vai, assim que lançar o podcast, já vai estar liberado o módulo de nutrição, então vai ter guia alimentar, vai ter sobre nutrição comportamental, tudo para que tu aprenda e tu veja o que funciona para ti, sabe? Para que tu fique independente de isso aqui que eu como, o que eu não faço. Não, eu sei que isso funciona para mim, isso que me faz bem, e é sobre isso. Isso é legal, porque realmente, assim, o dia a dia das pessoas está muito corrido. E muita gente que trabalha home office também, ou às vezes não tem academia perto, enfim, também não quer gastar tanto, né, assim, na academia. Ter um recurso que tu possa fazer na tua casa. E às vezes o deslocamento, né, de tu se arrumar, tudo. ir para academia, e tudo isso que te faz pensar, será que eu vou ou não, já faz com que desista. E, sinceramente, eu não acredito que existe outra forma de tu se sentir bem se tu não cuidar do teu corpo, da tua mente, do teu espírito. Claro, durante um tempo dá para seguir uma rotina corrida, sem dar pausas, mas vai ter um custo. Tudo na vida tem custo, né? Então eu prefiro ter o custo de ali esforçar 15 minutinhos, né? Pode não ser o ideal, a melhor coisa para ficar com o melhor corpo e tudo, mas é o que dá, é o possível e eu faço o que é possível para que a gente vá pouquinho em pouquinho mantendo a consistência. Eu acho muito legal isso. Até no Instagram da Gabi, assim, ela é bem constante, né? Então, eu vejo muito o teu conteúdo como influencia não só nas aulas, mas também através do Instagram, do TikTok. É bacana a gente acompanhar isso, porque nos estimula também, querendo ou não. Ver teu corpo também estimula, né? Tipo... Cara, eu acho que a gente é muito exemplo, assim, né, Gil? Gostar
gostaria de ter o corpo da Gabi, gostaria, mas não tenho, então eu aceito. Cara, mas isso que tu falou de ser inspiração é muito assim, que tu vê, as crianças aprendem como? Imitando, né? Sim. Elas olham e elas imitam. Então eu acho que tu tem que seguir aquilo que tu prega, né? Pra mim sempre foi assim, que funciona pra mim é o que eu passo. Eu gostaria de acordar cedo que nem a Gil, 5 da manhã, eu gostaria, mas para mim ainda não tá funcionando. Então eu vou adaptando no que vai na minha rotina. Eu imprimo a foto da Gabriela e ponho meu rosto ali. E falo, um dia seria assim, um dia. Essa é a manifestação. Já botei lá o meu, como é que é? Moodboard. Meu mindset tá buscando esse corpo, né? Mas eu acho que entrando na plataforma vai funcionar. É só entrar que já entra. Já vem de volta. Nossa, bunda. Ai, gente, ai. brincadeiras à parte. Mas assim, a gente tem que fazer um papo descontraído aqui, né? Querendo ou não. Mas enfim, assim, querendo ou não, as redes, elas realmente estimulam. Porque, assim, o bacana não é só ter a plataforma, é ter outros canais de comunicação, que aí tu consiga visualizar outras questões. E também, Gabi, uma coisa assim que eu vejo do teu anterior, né, o teu percurso, assim, que tu passou pela yoga, fez também muitos encontros presenciais. Tu pensa em fazer novos para esses novos treinos? Penso, e pra mim é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? Tá assim, olhar no olho, conversar, porque eu vejo que o online foi um presente para a humanidade toda, de tu poder ofertar o teu serviço, né? Às vezes até por um custo menor, porque tu consegue escalar para muita gente, então muita gente tem acesso a uma coisa que antes não teria, mas nada paga, né? Tu tá ali com a pessoa, fazer aquele grupo, tudo, então a gente vai começar a voltar os eventos agora. Vai ter passado o podcast, a gente vai ter feito o primeiro do segundo semestre, dia 30 de setembro. Estarei lá. Vai ter yoga, vai ter treino. E a gente tá com alguns planos já para fazer mais uns eventinhos. Quem sabe um dia um retiro? Isso é legal. Não sei, vamos pensar. Então, assim, a tua plataforma vai além do online também. Querendo ou não, às vezes pode ter alguém ali, por exemplo, de São Paulo, de Curitiba, enfim, que tá na plataforma e esteja em Florianópolis. E vai que esteja no dia do evento. A gente já teve aluna que veio, acho que do Nordeste. Uma coisa assim, só para ir no evento. Foi muito legal. Acho que era Cibele o nome dela. E ali eu vi como a plataforma te conecta, né? Porque o que a gente quer é pertencer, né, Gil? A gente quer estar com um grupo que pense as mesmas coisas que a gente. E durante o meu percurso, assim, eu fiquei com bastante dificuldade de encontrar grupo, né? Eu fui primeiro pro fitness quando eu era mais novinha e eu fiquei só no corpo, e eu vi que não era aquilo ali. Depois, quando eu fui mais pro bem-estar, eu senti falta um pouco dessa outra parte também, do fitness que eu tinha. E hoje eu busco esse equilíbrio, né? Eu não sou nem muito lá, nem muito cá, sou mais o caminho do meio, e eu quero que essa plataforma seja para quem se identifica com isso também, né? Que não é sobre ir para os extremos, é um caminho de equilíbrio e que cada um tem o seu. E como eu me encontrei aqui, eu espero que outras pessoas também possam se encontrar. Eu acho muito bacana isso. E também, bom, mas não só além dos treinos também, né? O que também tu entrega também vai muito além disso, é a cabeça, é a mente, tu trabalha muito nisso, né? Para mim, tudo começa na mente, sabe, Gil? Para tu criar esse podcast, começou na tua cabeça, né? Tu pensou, para tu criar uma cadeira, uma mesa, tudo tu pensa e depois tu materializa. Então, se tu não tiver um pensamento claro, se tu não conseguir visualizar e tu não conseguir pensar bem, né? E muitas vezes a gente não consegue pensar bem, por quê? Porque a nossa alimentação tá ruim. Porque se eu como muito doce, por exemplo, isso inflama o meu intestino. Meu intestino tem um monte de neurônio. E aí eu não consigo pensar bem. Se eu não durmo bem, eu fico estressada. Se eu não tenho uma rotina de saúde, assim, eu não consigo... É como se eu estivesse com óculos escuro na vida, sabe? Então, quando eu cuido de mim, é como se eu fosse tirando esse óculos escuro e eu conseguisse ver as coisas mais claras, né? Então, quando tu cuida de ti, tudo muda.
Pelo menos isso que eu acredito. Sim. Ai, gente, eu tô aqui olhando pra ela, né? E tô cuidando aqui com a minha gordurinha. Fernanda, Para. edita esse vídeo. Tipo, é o meu marketing aqui, né? A produção. Mas assim, ai, gente, é muito difícil, né? Entrevistar alguém tão maravilhosa. Mas enfim, entrem na plataforma que vocês vão ficar igual a ela, olha só. Tipo, Ai, eu sempre Gil. faço piada, sempre faço piada. É o nosso jeitinho. Mas, enfim, isso eu gosto bastante, assim, dessa união, Gabi, que tu trabalha muito isso. Acho que corpo é só uma camada, né? Querendo ou não, aquilo ali ajuda a gente nos... Como é que eu vou dizer assim? O nosso Esqueci. corpo é Nosso uma corpo bênção, é né? Porque uma a gente pode ir de um lado bênção. para o outro, eu posso me levantar, eu posso ir pro. E eu acho que a gente não precisa esperar ter dor, ter desconforto para se cuidar. É óbvio que muitas vezes a gente espera, né? Só que é tão maravilhoso tu ter um corpo que funciona, que não te dói, que tu pode levantar e fazer o que tu quiser, e tu olhar para uma coisa e tu conseguir pensar bem, e tu não ficar refém dos teus pensamentos, porque tem muita coisa do mundo que vai fazer tu achar que tu não é suficiente, achar que o que tu faz não é legal, e tu vai duvidar de ti. E aí tu vai ficar, poxa, mas será que eu posso? Será que eu não posso? Será que eu. Então, quando tu começa a ver, a trabalhar essa questão, a trabalhar a tua autoestima, quando tu cuida de ti, tu já fala pra si mesma, cara, eu sou importante. Eu tô cuidando de mim, então eu tenho importância na minha vida. E tudo isso vai mudando, porque o jeito como tu te trata é o jeito como as pessoas vão te tratar também. É amor, Né? né? Se tu se respeita, tu vai fazer com que as pessoas te respeitem também. E se elas não te respeitarem, tu vai ter o teu respeito de sair dali, sabe? Então eu acho que o autocuidado é a base da vida, cara. Muda Autocuidado. tudo. Não, até a longo prazo, né? Querendo ou não, assim, por exemplo, eu sou arquiteta. Então eu já começo a pensar a longo prazo. Tipo, lá com meus 45 anos, eu quero estar bem, né? Eu trabalho o dia inteiro sentada praticamente, vou em algumas obras, claro, mas eu tenho que ter força, imagina. Trabalhar ali sentada, dói as costas, fica cansado E a gente pode ser funcional pro resto da vida. Pro Sim. resto da vida. É só fazer alguns ajustezinhos. Ah, e no início vai ser difícil? Vai ser difícil, né? É desconfortável tu pensar. É até antinatural pro teu cérebro pensar que ele vai treinar, porque o teu cérebro tá sempre querendo guardar energia. Então, treinar é uma coisa que não faz muito sentido assim pra tua cabeça. Só que depois que tu faz, o impacto que o treino tem, aqueles hormônios que libera e tu se sente melhor, cara. Ai, eu sou suspeita, né? Mas assim, eu sou muito apaixonada pelo poder do movimento, poder se movimentar, afetar o teu estado de espírito, a tua mente. E eu quero que todo mundo sinta isso que eu sinto, E sabe? é legal, né? Porque tu trabalha com propósito. Então, É, trabalhar com propósito, isso dá um norte dá. gigantesco pra gente. Daqueles momentos que a gente pensa em desistir, né? Que eu acho que toda empreendedora já Nossa chegou naquele Senhora! momento de chorar e pensar: será que eu quero isso? É uma trajetória bem complicada, né? É. Ser empreendedor é uma Assim, aventura, né, Gil? uma aventura. A gente para assim, mas será que eu tô fazendo certo? É. Isso, E não tu nunca sei. sabe se tu tá fazendo Nunca certo. sabe. Tem que botar a fé que vai. A gente tava até conversando agora antes, né? Como tem que ter fé pra tu Ai, desculpa. investir e ir, né? Até. Bom, com relação ao cast da Gio também, a gente não sabe como é que vai ser o Uhum. percurso disso, né? Mas a gente quer muito que dê certo, porque aqui o objetivo é realmente trazer pessoas para conectar mais as pessoas. Tem muito assunto bacana, assim, que a gente quer trazer para cá. E eu sei que eu, como propósito mesmo, eu quero muito agregar para Uhum. todos, né, as informações. Por exemplo, a Gabi eu tô trazendo aqui para ela trazer esse conteúdo que é super legal. Semana que vem vai ter a Tabata com astrologia. Então, assim vai indo, né? Mas que bom, Gabi, tô muito feliz assim que tô
é como tu disse, né? Empreender são vários movimentos. E tu Uhum. não sabia como é que seria o percurso com relação ao yoga. Não. Agora foi mudando aos pouquinhos, né? E aí tu viu realmente que é o treino junto e É outras. tudo junto, é tudo, é. E claro, para mim o yoga já era uma prática completa, assim, porque ele trabalha o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, a filosofia. E para certas pessoas, a prática de yoga sozinha ela já é suficiente, né? Porque ela tem todos os pontos. Faz, dependendo da prática que tu faz, né? Que no nosso caso é o Vinyasa, que é o Power Yoga, é uma prática um pouco mais dinâmica, trabalha bem mais a força física, ele já é suficiente. Só que para outras pessoas, não. Outras pessoas talvez nem gostem do yoga. E tudo bem, sabe? A ideia é não ter julgamento. Tu vai no que tu gosta. E é sobre isso, né, Gil? E seguindo o nosso Ai, caminho, né? sim, é. A gente nunca sabe. Mas, ai, que bom, fico muito feliz. Então, vamos lá. O que mais de perguntas que as pessoas, os internautas perguntam aqui? Vamos lá. Alguma preocupação também com relação à alimentação, Gabi? Eu acho Uhum. que um dos pontos sobre treino, que as pessoas treinam e não sabem nessa parte, não sabem como fazer essa parte de alimentação, enfim, eu queria que tu falasse um pouquinho se a plataforma vai ter essa disponível, né, para as Uhum. pessoas essa parte de alimentação também, porque eu sou uma pessoa leiga, por exemplo, eu treino mas a alimentação, né? Eu como um vinho aqui, um pão integral, só que a gente vê que tem certos horários para alimentação, antes do treino, pós-treino. Uhum. Tem todo um esquema, né? E aí eu queria saber assim, se isso vai ter disponível ali na plataforma, até para as pessoas saberem um pouquinho mais como fazer o seu treino com a Uhum. alimentação. Então, eu chamei pra. Eu tenho a minha alimentação, né? Que eu sempre dou algumas diquinhas, mas eu chamei uma Nutri, porque o que eu queria ali é justamente isso, né? Pessoas como a Gil que treinam, têm um estilo de vida saudável, mas não sabe, às vezes, questão, ai, de proteína. Então, uma coisa básica, por exemplo, tem um café da manhã ali, eu tenho um ovo, um pãozinho, uma fruta. Se eu como primeiro o ovo, é melhor? Porque quando eu como primeiro a fruta, eu como um açúcar primeiro. Então eu já disparo a minha glicose, né? E quando eu como a proteína, isso vai mais devagarinho. Então eu chamei a Nutri para que a gente traga algumas dicas como essa, né? Algumas coisas simples, para também aprender como comer. Então a gente vai ter lá na plataforma guia alimentar, para a pessoa entender como montar o seu prato, o que é proteína, o que é carboidrato, mas de uma coisa simples e que entre na tua vida, sabe? Eu acho que a alimentação a gente tem que partir do que a gente faz, né? E aí pegar as dicas e ir colocando. Não vai ser perfeito, tu não precisa comer só ovo, batata doce, como às vezes a gente fala no fitness, Sim. né? Mas tu vais ter ali algumas sugestões para que tu vá incluindo na tua vida. E não só de cardápio, né? Que a gente vai ter. Na verdade, não vai ter cardápio em si. A gente vai ter só o passo a passo para que tu monte o teu. Porque eu acho que cardápio, quando a gente fala para muita gente, não funciona. Eu Uhum. acho que cardápio é uma coisa muito individual. Então eu quero que tu aprenda a montar o teu prato sozinha. Parece até desafiador falando assim, né? Mas a gente vai conseguir Super. fazer isso. Vai ter a questão também de tu montar o teu carrinho no Uhum. supermercado, né? Então, o que que seria legal talvez tu comprar no supermercado? Quais os hábitos que tu pode ter ali? Nutrição comportamental também é uma coisa que eu sou apaixonada. Eu acho que a gente não come só por nutrição, a gente come por social também. Então, muitas vezes a gente é o bolinho da avó, né? É aquele brigadeiro da TPM. Então, e às vezes as pessoas acham que elas comeram isso e depois tem que ficar sem comer. Então, eu quero falar todos esses pontos, né? De uma forma, a Nutri, que vai estar ali, né? De uma forma simples, para que tu tenhas autonomia, sabe, Gil? E liberdade. Eu não quero que as pessoas vejam a alimentação como eu já vi como uma prisão, de que ai, eu só posso comer isso porque isso é saudável. Para mim não tem alimento ruim, sabe? Dia do lixo, eu não gosto disso. Eu gostei muito do nutricionista que falou
alimentos mais nutritivos e menos nutritivos. Porque é sobre isso, né? A alimentação não é só ser saudável ali, mas também no coração. Então, trazer esse equilíbrio para ti também, para que tu tenha autonomia para fazer melhores escolhas, mas sempre com equilíbrio e sem ser extrema. Ai, que bom. É. Não, eu acho que tudo com equilíbrio mesmo. Então, na plataforma a gente vai ter do estúdio Gabriela Bez, né? A gente vai ter a parte de yoga, de treinos, De de alimentação. alimentação, falar sobre a mente também, né? Vai. Mais E pra frente. Agora a gente vai começar só treino e sim, alimentação, né? Pra ir aos pouquinhos, que eu também não quero trazer tudo. sim, vai aos poucos. Mas E aos poucos eu também trazer tudo vai que ter eu astrologia. acredito. Eu quero trazer tudo que eu acredito, Uhum. sabe? Então, assim, num mês eu senti de trazer astrologia, eu quero trazer, final do ano, que eu acho legal pro ano que vem. No outro de trazer uma dança. Também tô pensando, talvez, trazer uma planilha de corrida. Então, basicamente, o que eu vivo, o que eu sei que funcionou pra mim, que me fez bem, eu quero trazer pras pessoas. Vai ter os É desafios isso. também. Vai. Até inclusive. E eu quero ver tu fazendo, hein? Quero ver marcando lá. Eu já vou dar uma ideia, não sei, né, se vai ter, mas assim, final de ano tem Natal, né? Uhum. Então podia ter um desafio, talvez antes do Até Natal ou entre Natal e Ano Novo, por causa da virada, né? A gente vai ter desafio ter. todo mês. Assim, todo mês, então, a gente vai ter alguma coisa ali pra motivar a galera pra fazer tudo. E dezembro a gente vai ter também, mas vou deixar surpresa. Tá, eu só joguei a ideia. Mas, ai, que legal. Não, isso, acho que atividade física é muito importante mesmo. Realmente foi uma das coisas assim que mudou minha vida também. É uma das coisas que mais protege o nosso cérebro, sabe? Em questão de ansiedade, de depressão. Vários médicos sugerem que é uma das formas mais fáceis, não diria fáceis, mas mais simples de tu cuidar da tua mente. Parece que é engraçado, né? Porque a gente vê exercício físico, é o corpo, mas a forma com que o corpo afeta a mente é esse ponto, sabe? Que a gente consegue trazer os exercícios de média, alta intensidade, principalmente, né? O que a gente faz em 15, 20 minutos, porque se é um tempo curto, tem que ser intenso. Eles levam a tua energia lá para cima e isso já dá como se fosse aquele êxtase, aquela coisa gostosa. Então, é sobre isso, é sobre tu usar o teu corpo para impactar a tua vida e a tua energia. Ai, que legal. Ai, muito bom. Eu já fiz meu treino hoje de manhã. Já me A inspirei Gil é uma aqui aluna antes. compromissada. Sim, antes de vir pra cá, eu já fiz meu treino, né? Então, eu já fiquei bem feliz. Mas vamos lá, Gabi. Então, tu quer falar mais alguma coisa, assim, sobre a empresa, o estúdio Gabriela Bez, para apontar mais algum item que seja interessante para o pessoal? Eu acho que deixa eu pensar essa frase. Corta aí, Fê. Deixa eu pensar, dá um pitch agora, assim, né? Tá, faz a pergunta de novo. Se eu quero falar mais alguma coisa, né? Quero saber se tu quer falar mais alguma coisa sobre a empresa Estúdio Gabriela Bez, para as pessoas saberem, assim, um pouquinho mais. Bom, eu quero convidar vocês a fazer parte, né? Porque eu acho que a coisa que mais faz tu entender alguma coisa não é nem só eu falar, mas é tu ter experiência, né? Tu ir ali, sentir. Então, assim que o podcast lançar, a gente já vai estar com alguns treinos, já vai estar com módulo de nutrição, já são mais de 80 aulas e sempre buscando a nossa melhor versão dentro do possível, com equilíbrio e entendendo que a autoconfiança ela começa com autocuidado, né? Para tu ir para a vida, tu tem que confiar que tu merece estar ali, né? Para tu em tudo, seja no treino, seja no trabalho, no relacionamento, tu tem que ter autoconfiança de saber, eu mereço ocupar esse espaço. E a autoconfiança começa com o comprometimento do autocuidado, de tu ter os teus minutinhos ali e tu dizer, não, eu tenho um compromisso comigo e eu vou cumprir porque eu sou importante para mim mesma. Né? É um relacionamento para mim que é o mais importante da vida, contigo mesma. Né? Então Sim. fica o convite para quem quiser participar lá e vamos que vamos. Ai, adorei! Tá, gente, então assim, vocês sabem que aqui no Cast da Gil a gente tem o quadro
Agora a gente vai entrar no quadro do quartinho infantil da nossa entrevistada. Então, Gabi, conta pra gente como é que eram. Eu não sei quantos quartos tu já teve na tua infância, mas comenta aqui pra gente que a gente vai agora criar essa nostalgia aí pra saber como é que era o teu quartinho. Bom, quando eu era bebê, eu não acho que eu nem tinha um quarto, mas eu lembro de quando eu tinha 11, 12 anos, que meus pais compraram o seu primeiro apartamento lá em Coqueiros, acho que tinha uns 40 metros quadrados, e eu ia ter o meu quarto. Eu tinha um quarto antes na casa da minha avó, mas era a casa da minha avó, já era montado tudo, uma caminha, não tinha a minha energia ali, né? Eu tinha um quarto. Mas, quando a gente foi para essa casa nova, meus pais foram fazer com uma arquiteta, uma designer de interior, eu não sei como é que foi, mas eles foram fazer e eu fiquei muito animada, porque eu ia ter o meu quarto com a minha personalidade. Eu sou visual, eu gosto de ter um espaço, e eu lembro que a primeira coisa que eles perguntaram era a parede do meu quarto e o papel de parede. O que eu queria fazer. E aquilo eu fiquei muito feliz, da criança ter autonomia, né? Eles me deram a opção rosa ou azul. Pensei, cara, rosa é de menina, né? Tudo. Mas eu sempre gostei do azul, escolhi o azul, daí ficou uma parede metade branca, metade azul para baixo, um papel de parede no meio, assim, que eu amava. Aí tinha minha caminha, e meus pais fizeram uma mesa, porque meus pais são professores, então o estudo sempre foi uma coisa assim diária na nossa casa. Meu pai sentava na mesa, eu sentava do ladinho, enquanto ele corrigia a prova, eu sempre estava ali estudando. Aí eles fizeram uma bancada de mármore assim, e aí ali tinha uma TVzinha pequenininha, tinha as gavetinhas, tudo bonitinho, organizado, os meus lápis todos apontados ali em cima, e ali era um lugar que eu sentava, desenhava. Então eu tenho assim memórias muito boas desse quarto e fiquei muito feliz dos meus pais assim construírem um espaço meu, sabe? Porque eu acho que o quarto da criança ele acaba sendo uma extensão dela, principalmente quando a criança ela não sabe ainda quem eu sou, né? Tanto que elas começam, ai, Gabriela, elas não falam eu, elas falam a Gabriela. Então todo esse processo de construção de identidade, eu acho que o quarto ele ajuda muito a tu ter o teu espaço no mundo e ele influencia muito a tua energia. Eu lembro até que quando eu cresci, que meus pais, no meu quarto, eles me deixavam muito livre, assim. Eu falei que eu queria ter uma parede vermelha quando eu era adolescente. Gente, a pior coisa que eu fiz foi ter uma parede vermelha no meu quarto. Era um outro quarto já, num outro apartamento. E a parede era branca, eu pedi pra pintar vermelha. Cara, eu acho que foi nessa época que eu devo ter tido depressão, não sei, porque aquela parede vermelha é muito incrível o poder que impacta, né, Gil? Tu deve saber super bem, assim, de como a Não, loucura. parede vermelha, gente, é energia forte. Energia forte, E não, para uma criança ainda. Eu era adolescente nessa época da parede vermelha, mas eu acho que quarto não combina. É que assim, o vermelho tem que cuidar. Uma parede inteira. É uma parede inteira vermelha. Mas tu pode usar, talvez, alguns detalhes. Sabe? Alguns detalhezinhos. Mas eu acho que pra criança, cara, aquele quarto com azul, com branco, traz uma paz. Foi muito bom. E eu fico feliz de não ter botado rosa também, porque o azul, pra mim, cara, pra mim foi perfeito. Até hoje, o azul é uma das minhas cores preferidas. Eu sou do azul. Eu adoro rosa, adoro todas as cores. Mas o azul, pra mim. Aquarino. Aquariana com ascendente aquário. Ai, tem ascendente aquário. Ascendente aquário também. Mas tem uma luazinha em leão pra dar um. Gente do céu. Ai, adoro. A gente acaba falando de signo sempre. Sempre, né? Mas eu lembro muito do meu quarto, assim, foi um momento muito especial de pensar, de montar, e eu tinha mais cuidado com as minhas coisas ali, porque eu sentia que era meu quarto, sabe? Isso dá muito um senso de meu espaço, minhas coisas. É muito bom. E do que tu mais gostava de brincar quando tu era criança? Eu gostava de brincar de Barbie quando eu era criança. Quando eu morava na casa da minha avó, que quando meus pais se casaram, eles não tinham dinheiro, né? Daí, primeiro eles moraram num quartinho lá, depois a gente foi morar na casa da minha avó, que era a casa da minha avó, e do lado tinha uma outra casa, que era uma casa vermelhinha, e eles deram pra gente morar ali.
Ali tinha o quê? Uns 3, 4 quartos, e num quarto era um quarto da bagunça, assim. E aí teve um aniversário que eu ganhei, eu era, acho que, a única neta daquela época. E aquela época, né, anos 90, o dinheiro comprava um monte de coisa, eu ganhei tipo, tudo da Barbie. Todo mundo me deu coisa da Barbie. Então eu montei todo aquele quarto. E eu passava o dia lá, com vários, montando na cozinha, brincando. Então, pra mim, assim, era um. E aquele nem era o meu quarto, mas era o meu mundo. Ai, que legal. Nostalgia, Muito. né? E a É gente muito acabou indo gostoso. depois ver o filme da Barbie. Eu vou ver esse final de semana de novo ainda. Vai ver? Vou levar a menteada. Nossa, mas ainda tá no cinema. Tá no cinema ainda, tu Olha acredita? aí, gente, a gente fazendo propaganda, né? Mas é muito, muito polêmico esse filme. A gente não pode comentar aqui. Mas a nostalgia é boa, né? Nostalgia. Lembrar tudo, assim. Eu também brincava de Barbie. Mas uma das brincadeiras que eu fazia mais era Barbie e escritório. Barbie escritora. Meu Deus, adorava brincar de escritório. De escritório, que engraçado. Mas então tá, Gabi. Bom, todas as minhas entrevistados ganham um presentinho no final. Aqui, que é uma pintura. Ai, são maravilhosas. Eu amo as tuas pinturas. Sim, eu tenho o teu marca-livro. Ai, sim. Eu uso com a minha cor. Então, Amei. Nesse ano inteiro, eu quero dar Muito um fofo. ano de arvorezinha pra quem vier amei. aqui. Pra também treinar, né? Que aí eu também, tão gostoso eu faço que tu meu treino. Aí é aquela coisa, quando a gente fala, a gente tem que fazer. Então, já estou fazendo aqui meu treino, tô botando energia boa, positiva aí pras pessoas. E pra quem tá escutando, é uma árvore pintada, olha que gente. amor. Que é aqui do... A Gil é uma artista, tá? A Gil é uma artista de mão cheia. Ai, teve um dia que eu tava... Acho que foi dos primeiros ali da Fernanda e da Roberta, antes. Eu tinha feito a árvore, pintei, e aí depois fui fazer pão e não sei o quê. E crochê, gente, não parei quieto. Eu amo. Eu amo que tu é assim. E aí era 7 da manhã, eu já tinha feito quase tudo, né? Eu mandei no grupo lá com a Gabi, com a Tabata e com a sempre vejo eu vejo o grupo, a Giovana manda ali, às vezes é 5 e pouco da manhã, eu acordo ali às 8 e olho, tá maluca? Finalizando aqui o nosso cast da Gil. Gabi, muito obrigada por ter vindo. Tô muito feliz que tu tenha vindo aqui. Foi muito bacana a nossa conversa, nosso bate-papo. Obrigada. Tô muito feliz também, Gil. É sempre um prazer estar contigo. Obrigada mesmo. E semana que vem, 7h30, toda terça-feira agora, a gente vai ter entrevista aqui, saindo, gravação. E sigam a gente nas redes sociais. Vou deixar marcado aqui no link o Instagram da Gabi, as redes sociais. Sigam a nossa página também, tá bom? Um beijão e até a próxima.